Pessoal que se liga aí na UP Educação Profissional, aqui quem está falando é o professor Gustavo. A gente vai dar continuidade na série aí em relação à instrumentação industrial, né? Essa unidade curricular bem difundida e também para auxílio aí aos profissionais instrumentistas, beleza? Pessoal, hoje a gente vai abordar aí o módulo 5, tranquilo? A gente vai falar um pouco a respeito de terminologia, certo? O que seria a terminologia, né? São os termos usados, né, que definem as características próprias de medida e controle de diversos indicadores, registradores, controladores, transmissores, elementos finais de controle. Então, basicamente, isso aqui funciona como as características do equipamento, né? A gente tem ali qual é a comunicação dele, como que ele trabalha, qual é a faixa de erro e por aí vai. No assunto de hoje, a gente vai falar principalmente sobre range, span e zero do instrumento. Para não ficar vídeos muito longos, né, pessoal, eu acabei dividindo aí em partes, então essa é a parte 1, e a gente vai estar trabalhando apenas esses 3 aspectos aí voltados para terminologia. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, a gente vai começar primeiro, claro, pelo range. O range é o mais tranquilo, beleza? Ele seria ali o conjunto de valores que são limitados pelas indicações extremas do instrumento, então é praticamente como o instrumento é ligado, né? Qual é a característica de ligação, de funcionamento desse instrumento. São valores máximos e mínimos possíveis de serem medidos com um determinado instrumento. Então, aqui eu botei um exemplo bem característico, né, de um instrumento onde ele tem 2 tipos de range. O range de sinal, de comunicação dele, e o range para o nível de pressão que ele pode estar submetido. Então, o range do meu instrumento, aqui desse meu transmissor de pressão, certo, da Wicca, ele é de 0 a 100 bar de pressão. Esses são os limites máximos que eu posso colocar aí o meu instrumento em relacionado à pressão. E a parte de 0 a 10 volts, que seria aí a parte de comunicação. Tem um outro range aqui também, na parte aí de ligação, né, de 14 a 30 volts. Então, esses limites inferior e superior são que delimitam para mim aonde que eu tenho que ligar esse meu instrumento. Então, o range é um negócio bem tranquilo, né? Se eu tenho um sensor lá de 0 a 24 volts, então eu vou ter que ligar ele um valor ali de 10 a 36 volts, por exemplo. Se eu tenho um instrumento aí de um transmissor de pressão que não é de tensão, ele sim é de corrente, geralmente faixa de corrente de 0 a 20 mA é o range desse instrumento. 4 a 20 mA seria o range desse instrumento. Então são esses limites compreendidos aí para fazer o funcionamento dos nossos instrumentos de medida aí, ou nossos controladores, ou os nossos elementos finais de controle, por aí vai. Tranquilo? Bom, o span, ele já é uma informação, desculpa aí pessoal, bem importante, tá? Porque muito das terminologias voltadas para o instrumento vão ser dadas em cima do span. Sempre eles dão em relação à porcentagem do span. Antes a gente tem que primeiro entender o que é o span, né, pessoal? O span, ele primeiramente ele é a diferença algébrica, tá? Entre o limite superior menos o inferior. Sempre fazendo essa analogia, tá? É como se fosse um delta sinal, um delta valor de range, um delta range, né, pessoal? Onde a gente sempre tem que pegar o limite superior menos o inferior para saber o span. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O exemplo 1, eu tenho um range de 0 a 10 volts. Quem seria o meu span? O meu span seria o limite superior, que seria 10, menos 0, igual a 10 volts. Meu exemplo 2, o range de 4 a 20 mA, né? Tem um span de 20 ali como limite superior, menos 4, que daria 16 mA aí na parte de span. E no exemplo 3, eu tenho um range de 3 a 15 PSI, né? Voltado para pressão, comunicação via pneumática, né, pessoal? Nosso span vai ser 15 menos 3 igual a 12 PSI. Observando aqui do nosso modelo, a gente percebe que o span de 0 a 100 bar, é claro que vai ser 100 bar, né? 100 menos 0. De 10 a 0 volts, também eu vou ter 10 como span. Agora aqui eu já tenho um limite diferente, né? De 14 a 30, tenho 16 volts de span. Então, geralmente, se esse meu instrumento tivesse, por exemplo, erro e histereses, essas histereses e erros e repetibilidade, exatidão, provavelmente poderiam ser dadas em cima dos spans. Beleza, pessoal? Fica daí bem tranquilo de a gente estar entendendo isso. E daí, por último, também, a gente já até deu uma conversada ali no nosso módulo 2, né, a respeito de zero, dos instrumentos, zeros vivos, né? Ele sempre vai ser o limite inferior da faixa. Só que, claro, lembre-se, né, pessoal, nunca necessariamente ele tem que ser o número 0, né, o 0 numérico. A gente pode ter outros valores aí, não necessariamente só para comunicação sinal, mas também como para ranges aí de valores como nível de tanque,
como valores de temperatura, né? Eu posso ter termopares que trabalham de menos 200 graus Celsius até 800 graus Celsius. Então, no caso aí, o meu zero do instrumento seria o menos 200. Então, a gente tem que entender essa analogia, né? Foi como eu botei aqui o exemplo 1 e o exemplo 2. Tem um range de 0 a 10 volts, então o zero do instrumento necessariamente vai ser o zero. Então, coincidiu com o zero numérico. Mas observem agora o 4 a 20 mA. A gente tem a presença do zero vivo. Então, a gente tem que o nosso 4 mA seria o nosso zero do instrumento. No nosso exemplo anterior, a gente, claro, vai ter dois zeros, que seria o zero da pressão e o zero da tensão. E para a alimentação ali, a gente tem 14 volts como sendo o zero do nosso instrumento aí, que é o transmissor de pressão. Certo? Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, né, sempre são bem-vindas aí nos comentários. A gente sempre vai tentar responder, vai tentar dar um auxílio para vocês nisso, tranquilo? Não se esqueça de ativar o sininho aí, para dar aquela força para a UP aí. A gente está querendo capacitar muitos profissionais aí no Brasil. E deixar o like aí se tu gostou da videoaula. Beleza, pessoal? Tamo junto, o que precisar é só chamar a UP Educação Profissional. Valeu!